Eu não sei se vocês já perceberam que tem várias pessoas, muitas pessoas, ou até talvez você, porque isso também já aconteceu comigo e acontece até hoje, é que às vezes a gente lê a palavra, a gente pode fazer cursos de desenvolvimento pessoal, mas quando a gente vai ver, a gente tá às vezes presa no medo, a gente tá presa em algum pensamento ou em algum hábito que a gente não consegue deixar aquele hábito. Então, aí a gente para e pensa, mas o porquê que acontece isso? Sendo que eu leio a palavra, sendo que eu faço cursos, mas por que que às vezes tem áreas que tentam me travar? Por que que às vezes eu sinto medo? O que que acontece comigo? Então, eu gostaria que vocês abrissem aí em Lucas 8:15, para que a gente juntas venha entender o que acontece e por que que às vezes a gente tem essas travas. Então vamos lá, vou dar um minutinho ou um segundinho para vocês abrir Lucas 8:15. E assim, gente, para que vocês venham entender, esse versículo que eu vou falar, ele fala da parábola, quando Jesus estava falando do semeador. E a semente, ela representa a palavra de Deus. E a terra boa representa a nossa mente, a mente das pessoas. Então, já fica aí, a semente é a palavra e a terra boa é a nossa mente, para que a gente venha entender o que acontece com a gente. Então, vamos lá. E a que caiu em boa terra, e a tá falando o quê? A palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus que caiu em uma terra boa. A terra boa que significa o quê? A nossa mente fértil, uma mente fértil. Então, a palavra que caiu numa mente fértil, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom. Olha só. Então, a palavra de Deus, ela precisa cair numa terra boa. E só ela caindo numa terra boa, a gente vai e a gente mantendo a nossa mente, uma mente fértil, a gente vai conseguir ter um coração honesto e bom. E quando a gente conserva, como está falando aqui a palavra, quando a gente conserva um coração honesto e bom, aí fala, continua a palavra, e dando fruto com perseverança, ou seja, e dando os frutos do Espírito Santo com perseverança, ou seja, perseverança com firmeza, sem desistir, sem parar. Porque, gente, você já percebeu que às vezes a gente quer dar os frutos do Espírito Santo? E o que acontece? A gente tá ali, tem um dia que a gente... que os frutos são a paz, amor, alegria, felicidade, domínio próprio. E aí a gente vê que tem um dia que a gente tá ali, cheio de paz, cheio de amor, cheio de alegria, felicidade, domínio próprio. Mas aí às vezes tem um dia que acontece algo na nossa vida, quando a gente vai ver, a gente tá gerando os frutos de quê? Gerando o quê? As obras da carne. A gente tá ansiosa, a gente tá com medo, a gente tá com raiva, a gente tá com ciúme, ou seja lá, esses sentimentos que nos fazem bem. Mas aí, a palavra aqui é muito clara. Se eu quero ter um coração honesto e bom, eu preciso ter essa mentalidade forte. Eu preciso manter a minha mente, através da palavra de Deus, uma mente positiva, uma mente boa, porque só assim eu vou ter o meu coração honesto e bom. E através desse meu coração honesto e bom, eu vou conseguir produzir esses frutos com perseverança, ou seja, continuamente, todos os dias. E aí, eu já me formei, acho que a Nea também, que foi, eu conheci a Nea lá, eu me formei na PNL, né? E a PNL, ela nos ajuda, a PNL que é Programação Neurolinguística, é um método, é um estudo que ajuda o ser humano a entender o quê? A entender a mente, a entender os nossos comportamentos, as nossas emoções e poder trabalhar neles para que a gente possa ter resultados positivos, resultados que venham nos ajudar em nossas áreas da vida. E esses dias, né, que eu tô buscando muito mais de Deus, eu tenho muito buscado em Deus ter uma mente de Cristo. Gente, e é tão interessante porque
quando a gente fala para Deus, meu Deus, eu quero ter paciência, meu Deus, eu quero ter mais amor, meu Deus, eu quero ter mais domínio próprio, Deus vai colocar em nossas vidas situações que vai nos provocar a desenvolver aquele fruto, ou a gente desenvolver aquilo que a gente quer, seja uma mente forte, seja aquilo que você quer, ou mais sabedoria. Deus vai colocar situações na sua vida para você tomar decisões com sabedoria, mas eu, nesse momento, tenho buscado ter essa mente de Cristo, essa mente forte. E, meu Deus, eu tenho travado uma guerra, uma luta com os meus pensamentos. E o Espírito Santo me orientou, né, assim, falou, volta a estudar a PNL, você fez esse curso. E eu peguei a apostila, tô revendo o curso todo, estudando, e eu tô entendendo muitos comportamentos, muitos pensamentos, e tudo tá encaixando. E eu falei assim, né, porque, gente, olha só, né, como a palavra fala, né, se você tem que ter essa mente fértil. Então, às vezes, acontece coisa comigo, que eu creio que acontece com você também, quando a gente vai ver aqueles pensamentos, né, você acorda, eu acordo, hoje vou ter um dia abençoado, eu determino, eu declaro, leio a Bíblia, mas às vezes vai acontecer uma situação comigo, com você, e já aconteceu comigo, e tem acontecido, que aquilo tenta roubar minha paz, e quando eu tô vendo, eu tô ali, alimentando aquele pensamento, alimentando aquele problema. E quando eu vou ver, eu tô estressada, quando eu vou ver, eu tô ansiosa. E aí, eu estudando a PNL, junto com a palavra, e esse versículo, tudo juntando, eu entendi, meu Deus, eu preciso manter essa mente forte, essa mente fértil, essa mente positiva, porque senão eu não vou conseguir manter o meu coração bom e honesto, e eu não vou conseguir produzir os frutos do Espírito Santo com perseverança. Aí vai ter um dia que eu vou estar alegre, vai ter outro dia que eu não vou estar alegre. Por quê? Porque é a forma como eu vou trabalhar na minha mente. E aí eu vejo, né, que há muita dificuldade nas pessoas, porque, gente, é uma guerra e tudo começa na nossa mente. Então, eu tenho que ter essa mente forte, porque se eu não tenho essa mente forte, positiva, aquilo que eu tô pensando vai vir pro meu coração, e o que tá no meu coração, né, fala. A boca fala do que o coração tá cheio. Então, se eu alimento meus pensamentos com coisas ruins, com estresse, com aquele problema, o que vai acontecer? Eu vou acabar, aquilo vai entrar pro meu coração, e por mais que eu sei o que eu tenho que produzir frutos do Espírito Santo, seja no meu casamento, seja no meu trabalho, de eu ser mais positiva, de eu ser mais disciplinada, de eu ser positiva, eu não vou conseguir, porque o meu pensamento eu tô gerando coisas ruins, eu tô gerando pensamentos ruins, então eu tenho que trabalhar muito para manter dia após dia essa mente forte. E aí eu vou ensinar um pouco para vocês da PNL, algo que eu tenho feito mais para frente. Vou passar um exercício que eu aprendi com a PNL, que fez me entender como eu trabalhar os meus pensamentos, para quando eu estiver pensando em alguma coisa ruim, o que eu faço para, né, não ficar pensando naquilo. Já eu vou passar no final o exercício, não sai daí. Mas eu quero que você entenda, eu acho que até aqui, espero que esteja claro. Porque, gente, a nossa mente, ela começa a pensar coisas, e o nosso corpo, e a partir do que eu tô pensando, é como eu vou reagir. É a mesma coisa, se eu tô triste, se eu tô pensando só coisa triste, então eu vou começar a ficar triste. Se eu começo a assistir filmes de briga, filmes só de violência, quando você vai ver, você tá violenta, você tá estressada, e você às vezes nem sabe por que eu tô assim, por quê? Mas é o que eu tô deixando entrar pela janela dos meus olhos, pelo que eu tô ouvindo. E por isso que a gente tem que se alimentar da palavra de Deus, fazer cursos que venham, né, também ajudar nos nossos talentos, porque cada um de nós aqui tem um talento, né? A gente tem que ler a palavra, sim, mas a gente também tem que se especializar, principalmente naquilo que você gosta de fazer. Igual eu tô revendo todo o curso de PNL, porque como isso está me ajudando pessoalmente a entender todos os meus comportamentos e como isso me ajuda.
E aqui eu até anotei, daqui eu botei o exercício pra gente fazer, eu não quis esquecer. Então, olha só, o nosso corpo, ele vai seguir aquilo que a nossa mente cria. Então, se você tá criando só coisas ruins, seu corpo vai acabar vibrando, né? Isso, porque é o que você tá pensando. Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu tô falando. E eu creio que muitas de vocês acordam e acontece um problema, seja o que for, você fica ali alimentando aquilo e você não consegue tirar aquilo da sua mente. Parece que é tão difícil. E realmente você tem que ter força de vontade, você tem que ter domínio próprio para dominar a sua mente, para que ela esteja ali, ó, constantemente positiva, com os pensamentos de Deus, com a mente de Cristo, para que aquilo não venha interferir em seu coração, sujar ele, para que você não venha produzir os frutos que realmente vai trazer vida para você, para as pessoas ao seu redor. E aí, quando você tem esses pensamentos, né? Não adianta só eu pensar. Um exemplo. Eu quero emagrecer. E eu fico só pensando, eu vou pensar que eu vou emagrecer. Não, os pensamentos que a gente cria numa mente fértil, esses pensamentos, ele tem que vir junto com as ações. Se eu quero muito emagrecer e eu fico pensando, eu quero emagrecer, o que eu tenho que fazer para emagrecer? Quais as atitudes, quais as ações que eu preciso ter para ser uma pessoa magra? Então, eu vou ter que fazer algum exercício, ou eu vou para academia, ou faço uma caminhada, eu vou ter que mudar a minha alimentação, né? Então, o que acontece é que muitas pessoas, elas querem as coisas, elas pensam, gente, eu não sei vocês, mas eu já fiquei sonhando com coisas que eu queria e fico ali só sonhando. Mas aí depois que eu fui ver, nunca conquistei aquilo, por quê? Porque eu não tomei nenhuma atitude. Mas os pensamentos têm que vir junto com as ações. Só assim aquilo ali vai se tornar realidade na minha vida. Se eu quero passar numa prova, se eu quero me formar em alguma coisa, o que eu preciso fazer? Eu vou ter que tomar atitudes e ações para que aquilo venha sair do papel, para que aquilo venha acontecer na minha vida. E aí, tem pessoas aqui até que usa aqueles quadros da visualização, que se você ficar só pensando, visualizando, sim, aquilo pode até ajudar, mas se eu só visualizo todos os dias, mas eu não tomo nenhuma atitude para que aquilo que eu estou visualizando todos os dias nunca vai acontecer. Eu preciso tomar atitudes de acordo com aquilo que eu quero na minha vida. E aí, por isso que agora eu vou passar um exercício que eu aprendi com a PNL, que tem me ajudado muito, que eu espero e eu tenho praticado, isso tem me ajudado muito, né? Por exemplo, como eu falei, o corpo, né, a nossa mente, ela vai... o nosso corpo segue, meu corpo aqui, vai seguir o que a minha mente cria. Então, se a minha mente vai criar coisas boas, sentimentos bons, pensamentos bons, é isso que meu corpo vai acompanhar. Agora, se eu começo a pensar coisas ruins, isso, aquilo, então eu vou ficando pesada, vou acordar pesada, né? Então, vamos lá. Você vai sentar, né? Na cadeira, no sofá, e você fecha os olhos, coloca uma música, como você quiser. E você vai visualizar como você quer que o seu dia seja. Você, por exemplo, nesse dia você tem uma entrevista, um exemplo. Então, você vai ter uma entrevista, você fecha seus olhos e imagina você indo para essa entrevista. Você se imagina confiante, falando, feliz. A pessoa que vai te entrevistar, te elogiando, você passando nessa entrevista. Então, você imagina coisas positivas para aquele dia. Talvez você não vai ter nenhuma entrevista, você não vai ter nenhuma palestra, você não vai ter nada de tão especial naquele dia, mas você se imagina, você acorda e se imagina o seu dia sendo uma bênção, você indo caminhar, você se dando bem com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, você comendo na mesa junto com todo mundo, você, se tem algum problema para resolver, você sentando, conversando numa paz. Você se imagina uma mulher realmente sábia, que tem os frutos do Espírito Santo de amor, paz, alegria. Então você cria toda essa imagem do seu dia.
Porque é isso que o seu corpo vai absorver. Porque o nosso cérebro, ele não sabe distinguir a realidade da imaginação. Então, se você imagina, ele no seu cérebro vai achar que aquilo é realidade. Olha como o nosso cérebro é interessante, gente. Então, você está imaginando, o seu cérebro vai captar, vai te mandar energias que realmente é aquilo. Então, o dia você vai ter aquilo já na sua imagem, você já vai estar assim preparada, cheia de energias, cheia de vida. E assim que seu corpo vai vibrar, e assim que o seu coração vai vibrar. Então, pensa um versículo que você gosta muito, que vai te ajudar naquele dia, e é assim que o seu dia vai ser. Por mais que vai vir problemas, ou vai vir situações, mas você já vai se imaginar uma mulher sábia, tendo domínio próprio de agir na maneira certa. Agora vamos pensar o contrário. Você acorda, você começa a pensar algo ruim, ou vamos dar o exemplo da entrevista que eu usei. Você tem uma entrevista hoje, você acorda, já começa a pensar, ai, não vai dar certo, eu não sei falar direito, ai, a pessoa que vai me entrevistar não vai gostar de mim, ai, se for uma pessoa arrogante, se for uma pessoa preconceituosa, começar a pensar coisas ruins, cria imagens ruins, emoções negativas. É isso que seu corpo vai vibrar. Você vai chegar na entrevista já ali travada, porque foi isso que você jogou, que você transmitiu para o seu cérebro. Então o seu corpo todo vai acompanhar isso. Você vai chegar lá cabisbaixa, você vai chegar lá com medo, você vai chegar lá frustrada, porque foi o que você criou na sua mente. E eu repito, o seu corpo segue aquilo que a sua mente cria. Então, você tem a decisão todos os dias de começar o seu dia pensando em coisas positivas, usando a palavra de Deus ao seu favor, usando a PNL, usando esses sentimentos, esses pensamentos, essas imaginações positivas, e usa a sua imaginação para coisas maravilhosas. E eu tenho feito isso, gente, eu acordo e eu declaro coisas positivas, uso a palavra de Deus, faço afirmações, mas mesmo assim, antes de eu ter começado a fazer esse exercício, eu tenho melhorado bastante, porque quando eu falei para vocês que eu estava buscando ter essa mente de Cristo, eu travei coisas na minha mente que, meu Deus, eu falei, gente, o que é isso? O que está acontecendo comigo? Era coisas que ficava assim, eu ficava pensando, gente, porque eu tô pensando, eu dobrava meu joelho e chorava, Pai, eu não quero ser assim, por que eu tô assim? E aí Deus foi me fazendo entender, é a minha mente, é porque eu fico alimentando coisas, e às vezes, gente, é tão coisa boba que eu falar aqui pra vocês vão rir de mim. Mas é aquilo tão bobo, conseguia tirar a minha concentração, porque eu ficava alimentando. Mas se eu quero ter essa mente de Cristo, se eu quero ter o meu coração honesto e bom e permanecer perseverante nos frutos, seja de disciplina, de domínio próprio, seja de ser uma mulher sábia, seja o fruto que eu quero na minha vida positivo, eu vou ter que alimentar isso na minha mente. E eu também posso escolher. Deus, ele falou que ele botou na nossa frente, porque a gente pode escolher a vida e a morte. E eu escolho a vida quando eu alimento a minha mente com coisas, com a palavra de Deus, com coisas positivas. Mas eu posso também escolher a morte quando eu procuro, alimento coisas na minha mente que vai me levar para a morte, me levar para a tristeza, me levar para sentimentos ruins, que me deixa pesada. E eu creio que eu tô falando com vocês e vocês estão vivendo isso, porque, gente, tudo começa na mente, a nossa mente, a trava tá aqui. E eu falo para vocês, eu tô cada dia melhorando, mas tem dias que eu começo a ver, surge uma situação na minha vida, que às vezes é coisa boba, gente, mas eu tô ali, quando eu já vejo, eu tô ali, com a minha mente travada, e eu lembro da PNL, eu lembro da palavra de Deus, eu lembro, não, eu tenho que puxar minha mente para coisas positivas. Aí eu fecho meus olhos, às vezes onde eu estiver,
vou no banheiro, fecho meus olhos e começo a imaginar eu tendo pensamentos positivos sobre aquela situação. Eu começo a não pensar aquilo. E aí a PNL é muita coisa. Mas aí você tem também algo assim de você quebrar o estado. Por exemplo, você tá pensando algo muito negativo. Como é que eu faço para quebrar e parar de pensar aquilo rapidamente para trocar a minha mente? Você pode, por exemplo, começar a contar coisas que tem aonde você tá. Por exemplo, você tá numa sala e você olha quantos quadros tem ali. 1, 2, 3, 4, 5. Você começa a soletrar uma palavra, por exemplo, banana, B-A-N-A-N-A. Então, ali, quando você for fazer cálculos matemáticos, 2 mais 2, 8 mais vezes 6. Então, e aí você vai, ali por você começar a calcular e tentar pensar aquilo que você, os resultados daquilo que você está pensando, você vai começar a quebrar o estado do que você está sentindo. Seja um estado bom, seja um estado ruim. Mas como a gente tá aqui tentando ter uma mente positiva, então a gente usa esse exercício quando você está sentindo algo ruim. Então você faz essa quebra de estados, começa a pensar, gente, eu tenho feito isso, às vezes tô pensando uma coisa chata, uma coisa ruim, eu começo a soletrar umas palavras na minha mente, eu começo a contar alguma coisa que tá ali, e ali eu tiro o meu pensamento, fujo com o meu pensamento daquela coisa negativa, e eu puxo a minha mente novamente para pensar na palavra de Deus, para pensar coisas positivas, e assim eu me mantenho nesse estado positivo, nesse estado. Então você tem o poder, você tem esse poder de conduzir o seu corpo através da sua mente. É a mesma coisa. Olha aqui, eu tô aqui parada, se eu for ficando triste, pensando em coisa triste, mas ao mesmo tempo, se eu estiver triste e eu coloco um sorriso na minha boca e forço o meu corpo, o meu cérebro, ele vai entendendo, ele vai puxando isso pra mim. Então, por isso que você tem que forçar. Deus fala que a gente tem que se esforçar para entrar no reino dele. Então, se a gente quer entrar no reino de Deus, a gente tem que ter essa mente forte. Eu tenho que forçar esse estado de uma mulher sábia, de uma mulher posicionada, que eu quero ter uma mente de Cristo. O diabo vai tentar me trazer para uma mente de fracasso, uma mente de medo, de que eu não posso, mas eu tenho que buscar e sempre lutar para manter essa mente de Cristo dentro de mim. Então, eu aconselho, faz esse exercício. Gente, e sabe, algo que eu também aprendi com o PNL é que se você, qualquer pessoa, você quiser alcançar um estado de sucesso, você precisa alcançar o estado de domínio. Muitas pessoas, elas não conseguem chegar numa maestria de algo que ela faz, seja algo que ela estuda. Por que que essas pessoas não conseguem chegar a esse estado de maestria? Porque elas não conseguem, elas não se dão ali no processo de repetição. Uma pessoa que ela é amador numa profissão que ela faz, seja na PNL, seja sendo médica, sendo cozinheira, seja sendo o que for, qualquer coisa que ela faça na vida. Por que que ela é uma amadora naquilo? Porque ela não se dá o trabalho da repetição. Porque quanto mais eu repito algo, quanto mais eu me aprofundo naqueles estudos, naquilo que eu tanto quero alcançar, mais eu vou alcançando a maestria na minha vida. Então, se eu quero essa mente forte, essa mente Cristo, ter essa mente positiva, através da palavra de Deus, através dos estudos bons que eu posso ter ao meu favor, eu preciso conservar essa mente forte, essa mente fértil, para que o meu coração seja honesto e bom. E o meu coração sendo honesto e bom, eu vou produzir frutos de perseverança, dia após dia, dia após dia. E se vir um dia que eu vejo que eu tô com a mente indo para pensamentos negativos, o que eu faço? Puxo a minha mente novamente para algo positivo. Começa a pensar. É uma guerra que você vai travar com a sua mente, mas você precisa fazer essas repetições dia após dia. Se você quiser ter maestria
em qualquer coisa da sua vida. Não seja uma pessoa amadora. Eu aprendi aqui, poxa, que legal isso que Betinha me ensinou. Mas aí eu faço uma vez, não vi resultado, fiz uma semana, não vi aquele resultado, vou deixar pra lá. Se eu tivesse deixado pra lá, mas eu falei, não, eu quero ter essa mente forte, eu quero. Então eu tenho buscado cada dia. Não é fácil, porque quando você vai ver a mente ali, sabe? Até a psicologia fala que a nossa mente, ela tem mais facilidade de focar em coisas negativas. É da nossa natureza. Mas eu tenho que trabalhar contra isso para eu manter essa mente fértil, para que eu venha ter essa mente de Cristo na minha vida. E por isso que a gente precisa do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai nos lembrar das coisas, da palavra. Foi o Espírito Santo que me lembrou, vai lá, estuda novamente, PNL. Quantas coisas eu revi, sabe? Eu tô fazendo aqui o quê? Uma repetição, eu tô estudando novamente tudo de novo e aplicando em mim. Agora eu não tô preocupada em aplicar em ninguém, eu tô aplicando em mim, porque foi a direção do Espírito Santo e como isso tem me ajudado a manter essa mente fértil, essa mente de Cristo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido que isso, porque é muito forte, tem me ajudado muito. Eu precisava compartilhar isso com vocês. E é isso, gente. Deus abençoe vocês.